A Bíblia vai dizer, no capítulo 12, versículo 9, que era o dragão e a antiga serpente, que era o próprio Satanás, que ele veio para tentar dominar o mundo, para coordenar este mundo a qual nós vivenciamos. A Bíblia agora vai nos relatar que Deus deu uma ordenança ao homem, e o homem não foi sujeito à obediência de Deus. Ninguém gosta de limites, ninguém gosta de obedecer regras. E o Evangelho é isso, tem regras, tem mandamento para seguir. Não é verdade? Infelizmente, é assim. E quando o homem desobedece a Deus, quando o homem não consegue dar continuidade àquilo que Deus havia falado para ele, Deus o expulsa ele do jardim com o seu companheiro. Mas antes que Deus expulsa ele do jardim, no capítulo de número 3, no verso 15, a Bíblia vai nos relatar que Deus dá uma sentença àquela serpente. A mulher com lágrimas chorando, o homem chorando. Deus toca, penso eu assim, no ventre daquela mulher e diz para ele: da descendência dessa mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Quando Deus disse isso, o diabo sabe que Deus ele não mente. Aqui já abre um parênteses para você dar um glória a Deus bem gostoso para estremecer esse lugar. Se Deus prometeu na sua vida, se prepare, irmãos. Não vai ter ninguém que vai operar. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se prometeu que vai salvar o esposo, vai salvar o esposo. Se prometeu que vai salvar o filho, vai salvar o filho. Pode levantar 1000 demônios, 7.000 do lado, aleluia, 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas eles não vão poder tocar em ti, porque a promessa foi feita. Se Deus vier sobre Deus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Agora o homem sai errante pelo deserto com a sua esposa. A promessa foi feita. Uma vez que Deus prometeu, está prometido. Agora a Bíblia vai nos contar que a terra vai se levantando de homens malignos, homens maléficos, homens tenebrosos que dominavam a terra. O diabo estava mandando na terra. Depois que o homem havia pecado contra Deus, o atestado de óbito da raça humana estava na mão do diabo. Vou provar isso biblicamente no final dessa mensagem. Quando a Bíblia nos relata que o homem, aleluia, estava sujeito ao diabo, a Deus procurava um coração a qual ele pudesse penetrar. A Bíblia vai nos contar que havia levantado homens terríveis, homens maléficos como Lameque, da descendência de Caim. A Bíblia nos conta que ele chama suas duas esposas e diz a ela, relatando o que ele havia feito durante o dia: olha, matei um moço porque se levantou contra mim, e punhalei outro porque havia me golpeado. Homens terríveis. E ele começa a dizer: se Caim fosse vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes mais vingado do que ele. Ele estava dizendo, amado querido pastor, eu serei pior do que Caim, eu serei maléfico, terrível. Levantaram homens maléficos, terríveis, como os de Rodney. A história vai nos contar que ele casou com a própria mãe, matou o pai e foi no arquiteto da Torre de Babel. A Bíblia agora nos conta que Deus está procurando, o Espírito de Deus procura um coração sedento na terra. Deus escuta um homem chamado Noé, temente, íntegro, sincero, desviava-se dos mal. Deus dá testemunho dele. Deus olha para ele e dá uma ordenança: construa uma arca. Agora você vai preparar uma arca, você vai fazer separação nessa arca, faça compartimentos nela, aquela fete com betume entre você e a sua família dentro dessa arca, porque de ti eu vou provar uma nova nação. Ah, Noé, obedece a voz de Deus. Deus deu ordenança, aleluia. Noé começa a obedecer a voz de Deus. Quando ele adentra para dentro daquela arca, Deus colocou um dilúvio, chuva sobre a terra, aleluia. A morte estava dominando sobre a terra. O diabo estava feliz, contente, porque a mortandade não tinha que dar-se continuidade àquilo que Deus havia falado. Deus havia dado uma palavra, irmãos, e quando Deus dá uma palavra, está falado, está prometido. Agora, Noé entra para dentro daquela arca com a sua família. A Bíblia nos relata que uma coisa Deus não mandou ele colocar naquela arca: foi o leme, foi o manche, o volante do barco. Você não vai encontrar na Bíblia, aleluia, porque quando nós aceitamos Jesus, nós damos um sinal, estamos dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Jesus, tem um barco para diante da sua porta, você sobe neste barco. Quando você sobe neste barco, não é mais você que domina a sua vida, não é você que vai guiar os seus passos, não é você que vai mostrar o caminho, porque os seus pensamentos não são
filho. E pinguço não pode, amaldiçoar não pode, pisar na cabeça da serpente não pode, fazer a vontade e o querer de Deus. Deus orou em Ur dos Caldeus, encontrou um nome para o nome de Abraão. Não era Abraão ainda, era somente Abraão. E Deus disse a ele: Abraão, saia do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão começou a esperar o chamado e o querer e a vontade de Deus. A história vai nos contar que Abraão, ele era, seus pais, era fabricante de deuses. O pai de Abraão diz: filho, eu vou até a fenda da esquina, você vai ficar aqui para tomar conta da loja. Quando eu voltar, eu espero que você tenha conseguido vender alguns ídolos, alguns deuses. A história nos conta que Abraão olhou um machado, olhou um cajado e pegou aquele cajado, aleluia, e saiu quebrando todos os deuses de dentro daquele salão, porque Abraão sabia que lá em cima tinha um Deus no céu. Ele sabia que uma voz seria ele já tinha recebido a chamada, mas ele não tinha saído do meio da parentela ainda, aleluia. Ele saiu quebrando os ídolos, os deuses, tudo que tinha dentro daquele templo. Quando o pai de Abraão chegou ao terá, observou, tinha um santo bem grandão, aleluia, o mais forte que estava lá dentro. A história nos conta que Abraão colocou, aleluia, oh glória, estou sentindo a presença de Deus, oh cajado na mão daquele Deus. Ele olhou e observou e disse: olha, eu já vi muitas coisas acontecer, mas ele sabia que ele enganava o povo, que ele iludia o povo, que aquilo não era verdade. Ele olhou: mas como é que isso aconteceu? A história nos conta que Abraão, pela primeira vez, ele olha e diz: olha, foi esse Deus aí que saiu quebrando tudo, porque ele diz que ele é o maior aqui dentro, ele diz que ele que comanda aqui dentro. Mas Terá sabia que não era verdade aquilo que ele estava dizendo, não era verdade aquilo que ele estava falando, aleluia. Quando ele observa e enxerga que Deus era maior do que aqueles deuses, a história nos conta que ele pega a chamada e sai errante para o deserto. A Bíblia diz que ele vai é pai de uma grande nação. Depois disso vem os seus filhos, depois dos seus filhos, aleluia, vem uma geração corrompida. O Deus havia levantado os profetas, Deus havia levantado os juízes, Deus havia levantado os reis, mas Deus olhou para trás e viu uma nação destruída, uma nação derrompida, uma nação que já não tinha mais como cumprir a vontade e o querer de Deus.